Oi, o vídeo de hoje é para falar com vocês sobre a minha mamoplastia. Como deve dar para ver por esse belíssimo curativo em meu nariz, recentemente eu passei por uma cirurgia e eu já falei sobre a rinoplastia que eu fiz num vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. E hoje eu vou responder perguntas sobre o silicone. Bom, a primeira pergunta, Lu, eu queria saber se você trocou a prótese por necessidade ou vontade mesmo. Eu tenho a minha há 10 anos e aparentemente tudo certo. Queria saber se você teve algum sintoma para decidir trocar. Essa foi uma pergunta que apareceu bastante porque eu tinha prótese de silicone e eu tinha ela há 8 anos. E aí eu contei, falei, daí eu troquei minha prótese e tal, então muita gente ficou, tem que trocar? Que isso? Porque existe uma coisa meio mal explicada, eu acho, nesse ramo, que é assim. Antigamente, a gente ouvia falar que a cada 10 anos a pessoa tinha que trocar a prótese de silicone. Quando eu coloquei a minha, há 8 anos atrás, eu lembro do médico falar assim, não, as próteses modernas não precisam serem trocadas com essa periodicidade. Então, é tipo assim, nunca mais trocarei isso na minha vida. Mas, enquanto eu tava nos preparativos para essa cirurgia, eu falei, não, porque eu tenho essa prótese há 8 anos. Aí eu escutei alguém falando assim, então já tava quase na hora de trocar. Bom, e a pessoa falou isso porque eu troquei porque eu quis mesmo. Ninguém me mandou trocar, ninguém falou que tinha nada de errado, mas era uma coisa que tava me incomodando já há bastante tempo. Então eu vou pegar o gancho dessa pergunta para explicar o que eu fiz. Sempre fui incomodada com meu peito desde que eu tinha peitos. Desde a adolescência, que eles brotaram em mim. E aí eu achava que o meu incômodo era o tamanho do meu peito. O meu peito era muito, muito pequenininho. Tipo assim, eu só parecia ter peitos se eu usasse um sutiã com muito enchimento, sabe? Senão parecia que eu não tinha nada, era reto. Eu falava, nossa, esse peito é pequeno demais, eu não gosto desse peito, eu queria um peito grande, esse peito é pequeno, esse peito é pequeno. Eu coloquei 280 ml de silicone da primeira vez. E aí, assim, logo que eu coloquei, foi tipo... Estou me sentindo linda, nunca estive tão bela, meu Deus, olha este peito, olha só o decote, que bonito. Fiquei super feliz. Mas, com o passar dos anos, o que eu fui entender? Que, na verdade, não era o tamanho do meu peito que incomodava, e sim o formato do meu peito. E quando eu coloquei o silicone, obviamente, o formato mudou, né? Ele ficou com aquela cara de peito mesmo, que eu acho muito mais bonito do que o meu peito original, mas... eu fiquei incomodada com o tamanho. Na real, eu não queria um peitão, eu só queria um peito bonito. Então eu confundi um pouco as minhas vontades e acabei fazendo uma cirurgia que depois começou a me incomodar. Troquei a prótese por vontade, porque eu estava super incomodada com o tamanho do peito. Eu queria diminuir loucamente e foi isso que eu fiz. A próxima pergunta é, quantos ml tem a sua nova prótese e quanto tinha a outra? Bom, então como eu acabei de falar, eu queria diminuir. A minha prótese, a primeira tinha 280 ml e a segunda, a que eu acabei de colocar, ela tem 150. Ela é uma mini prótese. Da outra vez eu escutei muito mais o cirurgião, sabe? Ele falava assim, não, proporcionalmente tem que ser ou é 260 ou é 280, mas lá na mesa de cirurgia eu vejo que fica mais proporcional, eu coloco. Aí eu falei, tá bom, mas eu devia ter estudado mais, sabe? Eu devia ter pesquisado mais. Então dessa vez eu bati o pé, eu falei, é 150, eu quero peitinho, eu não quero peitão mais, eu tô incomodada com esse peito grande. E aí quem tem silicone sabe que pra diminuir o peito, depois que você tem uma prótese maior, você tem que fazer como se fosse uma redução de mama mesmo. Bom, agora eu vou falar uma coisa que é delicada. Eu nunca falei disso aqui no canal e a pergunta, eu nem anotei pergunta, só escrevi assim, amamentação e silicone. Todo mundo quer saber a relação de amamentação e silicone, como é que é, o que eu achei, e agora, meu Deus, mas se você falar o que vai ter outro filho. Eu nunca falei de amamentação aqui no canal, porque esse é um assunto muito delicado pra mim. Eu acho que eu vou chorar falando disso. Tomara que não. Porque foi uma fase muito difícil pra gente. Eu nunca amamentei nenhum bebê sem ter silicone, né? Isso é uma coisa importante da gente lembrar. Então, eu não sei se a minha experiência seria diferente. Eu acredito que não, porque todos os médicos que eu conheço dizem que o silicone não interfere na amamentação. A amamentação da Bia não foi fácil. Eu tentei o primeiro mês inteiro da vida dela amamentar e a Bia não ganhava peso. Ela não perdia, mas ela não ganhava. Depois desse tempo, a gente foi começando a ficar desesperado e a solução que a gente encontrou, porque eu queria muito continuar amamentando ela, é que eu usei um negócio que chama... é uma sonda. Eu pegava um copinho, você compra, você tem esse kit pra vender em farmácia, você compra um copinho que tem lá indicação de ml, não sei o que, coloca a fórmula do bebê ali dentro, e aí você encaixa aquilo no meio do seu peito, e desse copinho sai um mini canudinho bem fininho assim, que eu botava no meu peito e a Bia mamava no meu peito e nesse negócio ao mesmo tempo. Foi só assim que a Bia começou a ganhar peso, e eu vou pedir pra vocês serem muito delicados nos comentários, porque sim, eu tentei de tudo, sim, eu busquei aconselhamento, eu tentei tirar, eu tentei
beber mais água, eu tentei comer não sei o que, eu virei de ponta cabeça, eu fiz tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, sejam delicadas nos comentários, porque é um assunto delicado pra mim. Foi só assim que a Bia começou a ganhar peso, a se desenvolver, a virar essa bebê gordinha, gostosa, fofa que ela é hoje. E eu parei de amamentar quando ela tava com 6 meses, porque ela começou a identificar o canudinho e ela, tipo, desprezava o peito e ficava só sugando no canudinho. Que era bem bonitinho, por sinal, eu tenho foto desse momento. Então foi assim que aconteceu, resumidamente, a minha história de amamentação. Nunca falei disso aqui no canal, porque, igual eu falei, é delicado, mas eu acho importante explicar mais ou menos por alto como foi, porque eu acho que isso pode ter interferido um pouco ou não no resultado do meu peito e nessa história toda da plástica. Muita gente pergunta se você resolveu fazer essa cirurgia agora porque o peito mudou muito, tipo, caiu depois da amamentação? Gente, eu não vi diferença nenhuma no meu peito de antes da gravidez para depois da gravidez. Todo mundo fala, né? Nossa, depois da gravidez, meu peito, não. Eu não tive isso. Eu já estava super incomodada com o meu peito antes da amamentação, tanto que eu já tinha visitado 2 cirurgiões plásticos antes de engravidar. Eu só não fiz essa plástica antes de engravidar da Bia, porque um deles virou pra mim e falou assim, mas se você quer ter filho logo, eu desaconselho, porque você pode perder grande parte do resultado da cirurgia com a gravidez, e não faz sentido, deixa pra você fazer depois que você tiver filho, que daí você já faz tudo, já fica com o peito, tipo, lindo pra sempre e tal. Então era isso que eu tinha pensado em fazer, falei, vou esperar ter meus filhos e aí eu faço. Só que nessa fase da amamentação, que eu falei que é uma fase muito delicada, além de ter toda a parte delicada da amamentação em si, que eu tava me sentindo muito mal, que não foi como eu gostaria, eu ainda me sentia uma vaca leiteira com o peito até aqui, ó. As minhas roupas não me serviam. Eu ia botar roupa assim, tipo camisa, e ia abotoar, não abotoava. Eu tive que comprar peças um número maior do que eu. E você pensa que uma pessoa que já tá incomodada com o volume do peito, passar por isso? Aí eu lembro que teve um dia, durante essa fase, que eu olhei assim no espelho, sabe, num sutiã, e me achando horrível, me achando horrorosa, detestando, tipo, sabe, durante um tempão. E nessa fase eu olhei e falei assim, nunca mais passarei por isso na minha vida. Então, a minha decisão não teve nada a ver com o resultado do peito depois da amamentação. Como eu falei, eu não reparei nenhuma mudança drástica de antes da gravidez para depois da gravidez, mas foi só uma vontade minha que se confirmou. Eu já tinha consultado com 2 cirurgiões plásticos antes de ficar grávida, e agora eu consultei com mais 2 e tinha super certeza de que era isso que eu queria fazer. Lu, como você tá fazendo pra dormir, já que não pode dormir de lado e tal? Eu acho que o mais chato do pós-operatório do silicone, tem 2 coisas que você não pode fazer. Uma, dormir de lado ou de bruços, claro que não, né? 2, você não pode levantar o braço mais do que 45 graus. Como é que eu tô fazendo pra dormir? Por conta do nariz, no início eles falaram pra eu ficar com 2 travesseiros e dormir, né, com a cabeça elevada, pra ele não inchar muito. Agora eu já poderia estar dormindo com um travesseiro só que sempre, obviamente, de barriga pra cima. Mas eu me sinto mais confortável com 2. Então, basicamente assim, eu sento na minha cama, recosto e assim fico até o dia de manhã. Quando eu acordo, eu faço até assim, o pescoço faz até um barulho. Porque eu acho que eu não mexo de noite, gente. Não. Nada, né? Eu acho que é meio inconsciente. Eu tenho tanto medo de mexer e machucar de alguma maneira. Não mexo nada. E eu boto uma almofadinha menorzinha embaixo do meu joelho. Toda vez que eu vou fazer massagem de barriga pra cima, eles botam isso. Eu acho que isso faz bem pra coluna. E como minha coluna já é meio bichada, eu coloco também. E tá sendo até confortável, sinceramente. Isso não tá incomodando, não. Como é o pós-operatório com um bebê de pouco mais de 1 ano, a Bia pede pra ir pro colo, como você faz? Difícil, eu sabia que a parte mais difícil desse pós seria a limitação de pegar peso. Não pode fazer ginástica, não pode fazer nenhum esforço, eu não posso pegar nada que pese mais do que 5 quilos. Bia pesa 10. Ela pede colo. E eu fico com o coração partido de falar com ela, filha, lembra, a mamãe tá dodói. Olha, mamãe não pode te carregar. E aí, geralmente, o que eu tenho feito é oferecer um abraço no lugar. Mas me dá aqui um abraço. Aí ela vem, abraça. Aí ela faz, é tão bonitinha, ela faz... E aí ela começou a aceitar melhor. Nos primeiros dias foi mais difícil, ela pedia mais e ficava chateada quando eu não dava o colo. Mas aí o papai vinha e dava. E agora também, como já tem mais dias, eu tô meio que perdendo medo, né? Coloco ela sentada no meu colo, sabe? Mas eu acho que é a parte mais difícil. E por eu não poder pegar ela no colo também, tem um outro lado que sobra tudo pro Léo, né? Coitado, o Léo agora, além de ser pai da Bia full time, ele também é meu enfermeiro. Então ele fica... socorre a Bia, me socorre, socorre a Bia, me socorre. E fica... tudo que a Bia tem que fazer é com ele. Então...
Obrigada, amor. Lu, você já comentou que futuramente pretende ter outro filho. Você acha que uma nova gravidez pode estragar essa troca? Então, comentei isso, né, no tópico falando da amamentação. Todos os médicos falam que pode sim, então, que eles não recomendam, se você pretende engravidar, que você faça uma cirurgia antes, recomendam que você faça depois, mas é como eu falei, assim, chegou num ponto que me incomodava tanto que não dava pra esperar. E como eu não vi nenhuma mudança drástica no meu peito de antes da gravidez para depois da gravidez, eu resolvi arriscar. Eu falei, agora com esse peito enorme não fez tanta diferença, com o peito menor, quais as chances? Não sei, daqui a uns anos eu posso contar para vocês. Mas eu resolvi fazer porque o meu incômodo era maior do que a minha paciência de esperar alguns anos até o outro filho vir. Minha dúvida é sobre o silicone. Eu tenho vontade de pôr, mas o que me impede é o medo do seio ficar duro. Conheço pessoas que têm e os peitos ficaram duros. O que você acha sobre isso? Tem alguma prótese alternativa ou algo do tipo? Meu peito é duro? Eu já tinha silicone há 8 anos. Eu já esqueci como era a textura do meu peito antes de ter silicone. Muda. O peito fica mais durinho. Dá pra você sentir a prótese sim. Agora, duro? Eu não descreveria como duro. Firme? Firme. Eu não sei. Na primeira vez, a minha prótese ficava em cima do músculo. Essa é embaixo do músculo. Então, eu tô curiosa pra ver se a textura vai ser diferente por isso, porque tem mais uma camada, né, antes de chegar no silicone. Agora, uma coisa que eu lembro da primeira vez e que eu espero que não se repita, porque eu achei bizarro, era que, gente, eu passava a mão embaixo do meu peito, assim, eu te juro por Deus, eu sentia a bordinha da prótese, sabe? Tipo, a parte soldada, sabe assim, um plastiquinho? Era bizarro. Eu acho que isso não vai acontecer, porque agora ela tá embaixo do músculo. E é menorzinha também, né? Acho que vai forçar menos a pele. Lu, gostaria de saber se a cirurgia para trocar a prótese é igual à primeira e se todos os cuidados precisam ser os mesmos. Gente, mesma coisa, não é um refil, né? Tem que passar por todos os cuidados e eu acho, inclusive, que tem uma coisa que é delicada, que é a questão da cicatriz. Se você tem uma prótese grande e quer reduzir, a sua cicatriz vai ter que ser essa cicatriz grandona, que é a cicatriz que é um formato de T invertido. Eu não tenho problema com isso. Não vai aparecer nunca, né? Fala sério. Então, pra mim, tudo bem. Eu preferia que o formato ficasse do jeito que eu quisesse do que ficar com o peito grande igual era antes. Mas todo o resto é igualzinho. Você faz todos os exames pré-operatórios, a questão da anestesia, agora vai lá, tira ponto, usa o sutiã. Dessa vez eu tô usando faixa, eu não usei isso da primeira vez, mas tem uma faixa aqui que eles me explicaram que é pra, nesse primeiro mês, enquanto o corpo tá, tipo, formando uma cápsula em volta da prótese, para que ela forme no lugar certo, algo assim. Então tô usando uma faixa também, inclusive isso ajuda a gente a lembrar, não movimentar muito. E na verdade eu acho que eu tô até mais cuidadosa, porque eu acho que quanto mais cuidadoso a gente é no pós-operatório, melhor o nosso resultado, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas que não são tão cuidadosas assim e que depois acabam tendo um arrependimento. E como eu já passei por uma cirurgia, fiz essa agora porque eu não estava satisfeita, eu não pretendo fazer cirurgias plásticas pro resto da vida, gente. Pra mim, beleza, deu, sabe? A não ser que eu tenha necessidade de fazer, tipo, tem que trocar essa prótese porque deu X problema. Mas eu não quero ficar fazendo isso pro resto da vida. Pra mim é isso e fim. Lu, em relação ao nível de dor, você achou qual mais difícil? Aí aqui eu não sei se essa pergunta é em relação à rinoplastia e peito ou das duas mamoplastia. Bom, sobre a dor da rinoplastia, eu fiz um vídeo todo falando sobre essa minha cirurgia. Então é só clicar aqui nos cards pra assistir. Bom, eu vou começar falando que eu não senti dor em nenhuma delas. Não sinto dor no pós. No dia seguinte eu tava sentadinha escrevendo e-mail. Não sou de ficar tipo, estou recém-operada, não posso me mexer. Não, inclusive eles falam que não é bom você ficar parada, é bom você se movimentar. Claro, respeitando essa história de não abrir o braço e tal, mas é pra você se movimentar, a vida que segue. Então eu não sou dessas. No dia seguinte da minha cirurgia, sabe, Bia chegou, eu tentei interagir com ela, passou 2 dias, era segunda-feira, eu tava no computador, enfim. Falam que quando você coloca o silicone pela primeira vez, você sente uma pressão no peito. E eu lembro dessa pressão no início, sabe? Eu acho que era a pele esticando, o corpo se acostumando. Mas como agora eu diminuí, sabe o que eu acho que vai mudar um pouco? A minha postura. Eu ficava muito assim, ó. Eu acho que eu tinha vergonha do peito, sabe? Eu ficava tentando diminuir ele. E agora eu acho que eu tô feliz com ele. Então eu tô ficando mais de peito aberto pra vida.
Lu, com quanto tempo de antecedência você começou a programar as cirurgias? Essa pergunta é relativa, por quê? Se eu for parar pra pensar, tem uns 5 anos que eu tô indo em cirurgião plástico me consultando pra trocar a prótese, mas como eu já contei a história, fiquei nessa de engravidar, coloquei só agora. No meio do ano passado, eu resolvi que, tipo, agora era a hora. Foi logo que a Bia parou de mamar, então, sei lá, julho do ano passado, por aí, eu comecei a ir atrás, aí fiz uma consulta em setembro com o cirurgião, fiquei nessa de não saber, e aí chegou dezembro, eu falei, ou é janeiro ou é nunca mais, porque tinha umas datas que davam e tal, e aí corri no final do ano pra fazer todos os exames, porque são vários exames que você tem que fazer, e aí fiz todos pra conseguir operar agora no início de janeiro. Então, assim, é relativa, tem 5 anos que eu tô querendo fazer, mas que eu decidi mesmo, que falei, vou fazer, foi no meio do ano passado, então 6 meses mais ou menos de preparação. Qual que é a sua pergunta, Leonardo? Eu vi o tanto que você ficou satisfeita, cara. Você poderia, tipo, passar de agora tá satisfeito, Ai, que pergunta complexa. Você entendeu o que eu vou perguntar, né? Mais satisfeita com o meu corpo, com o seu corpo, com a sua imagem. Tem sido muito discutido, né? Autoaceitação, autoestima, mulheres de verdade. Eu concordo com tudo isso, mas ao mesmo tempo, por mais que eu leia esses textos e eu fale, tipo, nossa, é isso mesmo, a gente tem que se aceitar. Não, porque os padrões, não. Eu simplesmente não conseguia ser feliz, sabe? Eu não me sentia à vontade, eu deixava de usar um monte de coisa, eu deixava de fazer um monte de coisa, isso me limitava. Esse meu descontentamento fazia com que eu deixasse de curtir um monte de coisa, fazia com que eu preferisse me esconder do que fazer várias coisas, sabe? Eu precisava disso, sabe? Eu espero que, sei lá, no futuro a gente sinta menos necessidade dessas coisas, talvez. A nossa relação com o corpo influencia muito a nossa relação com a vida, né? Assim, quando a gente tá se sentindo segura, quando a gente tá se sentindo bem, eu acho que tudo fica diferente. Quando a gente tá, sabe, com a autoestima em dia e tal, a nossa postura muda, a gente fica mais confiante pra tomar decisões, mais confiante pra fazer as coisas, não só esteticamente, sabe? Assim, que eu vou me sentir, nossa, olha aqui como é que meu peito ficou mais bonito, mas nesse outro sentido também, de eu ficar mais confortável, de eu ter mais carinho comigo mesmo, porque eu vou estar gostando mais de mim mesma, e eu acho que isso vai se refletir nas minhas atitudes, na minha postura, enfim, eu realmente acho que vai mudar muita coisa, assim. Acho que gostar do que a gente vê no espelho vai além, sabe, dessa coisa de imagem, tem muito a ver com autoestima, e eu acho que isso afeta a nossa vida inteira. Quem quiser saber mais sobre a rinoplastia, inclusive qual médico com qual eu operei, o link tá aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil, que ele tenha esclarecido as principais dúvidas de vocês. Logo que eu decidi fazer essa cirurgia, eu fui atrás de outras pessoas que já tinham passado por isso, porque eu sei que é uma coisa muito delicada, é uma coisa que é uma decisão grande, precisa ser muito pensada, ponderada, e saber a experiência de outras pessoas me ajudou bastante, então é por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra mim, se inscreva aqui no canal, porque quem tá inscrito assiste sempre primeiro. Um beijo, até a próxima. Isso te limita muito, você não pode dirigir. Na hora que eu vou colocar o cinto no carro, na hora que eu vou fechar assim, eu fico com uma mãozinha, sabe? Tipo, pega um prato pra mim, pega um copo pra mim, não sei o que. É um saco, você fica incomodando as pessoas o tempo inteiro com umas mini coisas, sabe? O Léo que lava o meu cabelo, que prende o meu cabelo. Hoje ele fez o baby, tô brincando, eu fui lá no Laurinho. Coitada da Bia, quando ela for pra escolinha, o papai arrumar, cara, o cabelo vai ficar todo zoado. Eu vou usar o aspirador de pó. Não.